Vamos ficar de pé para nós ler esse texto? Capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, aqui fala sobre a oração de Ana. Na verdade, aqui é o cântico de Ana, mas em forma de oração. E ela aqui na palavra diz o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhum como nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingindo de força. Os que antes eram fartos, hoje se aluga por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados. Do céu troveja contra eles, e o Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Até o versículo 11. Pode sentar, irmão. Então nós vemos aqui, irmão, a gratidão de Ana. E neste dia, no dia das mães, que você também receba essa gratidão do Senhor. O Senhor vos colocou como mãe, não foi à toa, não. É porque tinha um propósito. E nós vemos aqui que Ana tinha um problema sério. Era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filho. Mas ela não hesitou. Ela foi para a presença do Senhor e buscou o Senhor. E nós vemos aqui que a Bíblia fala que ela teve mais 7 filhos, né? Olha bem, filho e filha certamente, né? Então, irmão, o Senhor honra. E aqui a palavra diz que então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Quer dizer, ela ficou tão feliz, tão alegre de ter concebido este filho, que ela veio agradecer ao Senhor, né? E aqui diz: a minha boca se ri dos meus inimigos. Por que que ela disse isso aqui nas orações? É porque a Peninha vivia perturbando ela. Nada, você não presta, você é uma mulher estéril. Porque na verdade a mulher que não gerasse filho na antiguidade, irmão, ela não valia nada. Ela não tinha prestígio nenhum. Porque todas as famílias tinham que ter filho para poder receber a herança, né? Que os pais deixavam. E nós vemos aqui que essa mulher, ela na sua oração, ela diz: a minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Mas no fundo, ela não estava ali fazendo uma crítica, ela estava agradecendo o Senhor, porque o Senhor honrou aquela mulher. E Deus quer honrar você nesta noite também. Com certeza o Senhor, né, não vai deixar em branco esse dia. Ele vai honrar vocês, vai abençoar vocês, porque na verdade, né, nós sabemos que se não fosse esse controle de natalidade, é evidente que nós teríamos muito mais pessoas no mundo, né? Mas hoje nós vemos aí pessoas, tem mães que não merecem de forma nenhuma esse dia para ela. Quanta tem matado os seus filhos? Quanta tem abandonado os seus filhos?
né? Agora mesmo nós vimos na televisão ontem ou antes de ontem uma mulher que envenenou o seu filho e queria matar também o seu marido, envenenado. Colocou veneno no sorvete para o seu filho. Olha, eu pergunto, isso é mãe? Isso pode ser considerado uma mãe? De forma nenhuma. É evidente que uma mulher desta, ela está na maldição, né? Mas vocês, irmão, que criou seus filhos, está na bênção, né? Está aí lutando, né? Para poder criar os seus filhos. Agora mesmo à tarde, num programa de televisão, nós vemos aí uma mãe que teve 10 filhos e 12 netos, e tudo morando na casa dela. Olha bem que coisa interessante, né? E ela, aquela mulher que ela trabalhava zelando lá de uma área, né, num hospital, né? Zelava de um hospital ali na área de limpeza. Certamente ganhava muito pouquinho. E por várias vezes ela ficou sem comer para dar comer aos seus filhos. Essa é mãe, né? E ela foi então abençoada, né? No programa, porque ela foi a representante de todas as mães do mundo inteiro. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? E que você também, irmã, que como é mãe, você que está aqui, né? E não só que está aqui, mas quem está também nos assistindo aí pela internet, nós queremos dizer para vocês que estão aí assistindo, todas as mães aí estão de parabéns, né? Porque com certeza vocês são boas mães e precisa da bênção do Senhor. Faça como Ana, ora ao Senhor agradecendo. Ora ao Senhor, e ela continua aqui na sua oração: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha, não há nenhum como o nosso Deus. Olha que gratidão, né, irmão? Aquela mulher, certamente a sua fé foi fortalecida. Aquela mulher, sabendo que ela não podia ter filho, mas Deus abriu a sua madre, né? Abriu, né, para poder ter filhos, e não só um. E Deus abençoou. Naquele dia que ela estava orando ao Senhor, clamando o Senhor, buscando o Senhor para ter um filho, até o sacerdote achou que ela estava bêbada. E ela disse: não, eu não bebi nada. Se nós lermos para trás aqui, mais no capítulo 1, nós vamos ver aqui que Ana fez um voto, e ela foi para o templo, e lá ela orou ao Senhor, e lá ela buscou na presença do Senhor, certamente ficou ali muitas horas, né? E o sacerdote, percebendo aquela mulher ajoelhada ali, e os seus lábios simplesmente mexia, talvez ela nem soltava a voz, simplesmente, né, no seu pensamento, orando e buscando a Deus. E o sacerdote depois percebeu que não era, ela não estava bêbada, mas ela estava buscando a presença do Senhor, e ele abençoou aquela mulher. Seja feito conforme a sua petição. Então, irmão, quando você pedir a Deus as coisas, não peça com dúvida, não, porque a dúvida, a Bíblia diz que é como a onda do mar, vai e volta. Não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer tudo para nós, né? E nós vemos aqui, né, irmão, e a palavra continua nos dizendo o seguinte: não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todo o feito na balança. Tudo que nós fizermos, irmão, tudo que nós pedir, nós temos que respeitar, porque sabemos que Deus vai agir. Nós vemos aqui esta mulher aqui com uma gratidão, né? Ela não ficou orgulhosa também porque gerou filho, não. Certamente ela mostrou para a Penina que ela era uma mulher de Deus, né? Enquanto não vemos aqui falar em nenhum momento que a Peninha, ela buscava a Deus, ou quem sabe até agradecia a Deus pelos filhos que tinha. Mas nós sabemos que Ana não, Ana foi uma mulher abençoada, Ana foi uma mulher de exemplo, né, irmão? E aqui continua dizendo o seguinte, irmão, que nem palavra de orgulho, nem saia coisa arrogante da nossa boca. Agora, porque Deus nos abençoou, vamos agora ficar pisando nos outros? Não, vamos fazer o contrário. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, né, pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas, né? E aqui diz que o arco do forte é quebrado, porém o débil cinge de força. Os que antes eram fracos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéreos
tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos, perde o vigor. Olha bem, quer dizer, Ana estava muito mais fortalecida do que Penina. Olha por quê? Porque ela certamente foi para a presença do Senhor, buscou a força no Senhor, e o Senhor, né, deu para ela o que ela pediu. O que mais ela queria é ter a alegria de também ser mãe. Quantas hoje querem ser mãe, né? Mas nem todas hoje querem ser mãe mais. Tem muitas que geram filho, entrega para os outros, dá para os outros, não cuida. E nós sabemos que Deus não criou a família, né, irmão? Porque a família, irmão, para mim é a base da sociedade. Sem família não tem sociedade. Por isso nós temos que entender, né? E aqui diz mais: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz também subir. Então tudo está na mão de Deus. E nós sabemos que nada se move a não ser pela mão de Deus. Por isso, irmão, vamos cada dia se fortalecer, cada dia aumentar nossa fé, para quando nós pedir alguma coisa, nós estamos certos de que Deus vai nos ouvir e vai realmente agir ao nosso favor. Sabemos que Deus não brinca com a sua palavra. A palavra dele é fiel, é sagrada, e por isso nós precisamos. E aqui o texto diz mais aqui: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa também e exalta. Quem somos nós diante do Senhor, né, irmão? Nada. Mas quando somos fortalecidos pelo Senhor, irmão, o Senhor nos levanta, o Senhor nos exalta, o Senhor nos dá a riqueza, né? Nos dá tudo que é preciso, como diz aqui o texto, né? E com certeza, né? Levanta do pó o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Olha que coisa maravilhosa aqui, né? Para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são as colunas da terra, assentou sobre ele o mundo. Então, irmão, Deus quer nos fortalecer. Você, mãe, agradeça a Deus, porque o Senhor com certeza concebeu. Se você concebeu um filho, uma filha, e alguns, né, que muitas vezes está sendo abençoado, agradeça a Deus. Fala para Deus que o melhor foi o que Ele fez da conformidade dEle. E a palavra aqui nos diz assim: Ele guarda os pés do seu santo, porém o perverso emudecem nas trevas da morte. Olha, então, irmão, vamos agradecer, porque sabemos que o Senhor nos guarda tudo, nossos pés, nossa família, tudo que nós colocar as nossas mãos, o Senhor quer abençoar. Com certeza Ana foi abençoada, né? Ana foi uma mulher de guerreira. Ana foi uma mulher que Deus olhou para ela e teve compaixão, e fez com que ela pudesse também ter muitos filhos, né? E aqui a palavra continua nos dizendo assim: porque o homem não prevalece pela força do próprio homem, né? Nós só somos fortes, irmão, quando estamos na presença do Senhor. Aí nós somos fortes, né? Do contrário, irmão, nossa força, qualquer uma dorzinha de cabeça já te joga numa cama, né? Qualquer uma dorzinha no corpo, já a vontade sua é ficar quieto num canto. Mas aqui o Senhor fortaleceu Ana, e quer nos fortalecer, e quer fortalecer as nossas irmãs, né? Que hoje, né, é o dia das mães, né? Isso é maravilhoso, irmão. Os que contendem com o Senhor são quebrados. Que adianta nós dizer: Senhor, o Senhor não dá conta de nada, né? Contender com o Senhor é a pior coisa que tem, irmão. Diz: Senhor, o Senhor é a nossa força, nossa baluarte. Então devemos aqui dizer que o Senhor é realmente o que nós mais precisamos. E aqui diz: os que contendem com o Senhor são quebrados. Do céu troveja contra eles, e o Senhor o julga. As extremidades da terra dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Então, irmão, nós nesta noite queremos dizer para as irmãs que você é uma ungida de Deus, né? Você é uma pessoa que Deus trouxe para gerar filho,
para ser uma esposa abençoada, para ser uma esposa, para ser exemplo para outras, né? Muitas vezes, irmão, nós precisamos muito do exemplo de pessoas para nos fortalecer a nossa fé. Quantas vezes nós olhamos para pessoas tão frágeis, né? Qualquer coisinha ela desiste, qualquer coisa ela desanima. Não, irmão, vamos voltar realmente para os pés do Senhor, como fez Ana. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos dizer: Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para vencer no mundo tão turbulento que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus quer nos abençoar. E aqui diz que então Eucana foi a Ramã, a sua casa, porém um menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. O voto de Ana era o seguinte: que se Deus desse para ela um filho, é evidente que ela entregaria esse filho na mão do sacerdote. E ela fez, irmão. Nunca deve fazer um voto, irmão, se você não tem condição de cumprir esse voto. É a pior coisa que tem, irmão, nós fazer um voto e não cumprir, né? Porque quando nós cumprimos, aí sim, Deus está ao nosso lado. Nós poderíamos falar de outras mulheres, como Eva. Eva não foi uma mulher de exemplo. Eva fez uma coisa que estragou o mundo inteiro, né? Eva, o que ela fez? Eva era uma mulher curiosa. Mulher curiosa é perigoso, viu, irmão? Tem mulher que é curiosa demais, né? Ah, vou ver o que está acontecendo ali, vou ver o que está acontecendo ali. Ah, não, né? E Eva foi uma mulher, né? Que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos seus olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. É interessante que as mulheres mandam nos maridos até no início da criação, né? Tá vendo? E hoje nós estamos vendo aí mulheres mandando nos seus maridos, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Vamos fazer, né? Tem que fazer do jeito que eu quero. Tem muitas mulheres hoje assim. E é interessante, né? Essa Eva chegou e disse: ó, marido, está aqui, ó, come dessa fruta. E ele comeu. Ele obedeceu a Eva, né? Nós vemos outra esposa também, né? Agar. Nós fosse falar aqui de várias, né, características de várias mulheres bíblicas, nós teríamos muito. Agar era uma esposa desprezada, já era diferente. Tá vendo? Agar era uma mulher desprezada, né? E nós vemos aí que Abraão, né, desprezou Agar. Agar era a mulher de Abraão, né? Então nós vemos aí, irmão, que Abraão pegou de madrugada, né? Pegou ela mais o seu filho, né? E dispensou ela, e ela foi andando pelo mundo. E lá na frente a Bíblia fala, irmão, que a água tinha acabado, e o seu filho, né, Ismael era o filho, também foi junto com ela. E lá na frente acabou a água, e ela saiu, deixou seu filho numa árvore, debaixo de uma árvore, saiu e foi e orou ao Senhor. E o Senhor, né, logo mostrou para ela um lugar que tinha água. E Deus abençoou aquela mulher. Interessante, apesar de ser desprezada pelo marido, né, que foi um grande erro de Abraão coabitar com aquela mulher, porque nós vemos hoje os muçulmanos, né, aí fazendo coisas terríveis, e porque eles acham que é filho de Abraão, porque é descendente de Ismael, eles têm o direito de também possuir a terra lá em Jerusalém. Mas nós vemos aí que essa mulher foi desprezada. Miriam foi uma mulher ambiciosa, né? Miriam foi uma mulher ambiciosa. Se nós fosse falar sobre todas as mulheres que tem aqui, né, irmão? O que Miriam queria? Queria que Deus falasse com ela como falava com Moisés. Entendeu? Ele queria que, da mesma forma que Deus falasse com Moisés, ela queria também. Essa mulher era uma mulher ambiciosa, queria ter a mesma capacidade que Moisés tinha. E aí veio a ruína sobre ela, né? Nós sabemos. Débora foi uma mulher patriota, a mulher que
amava sua pátria, né? Débora foi uma mulher profetisa, uma mulher, né, de Lapidote, né? Julgava em Israel naquele tempo. Essa mulher tinha uma função muito importante, né? Essa mulher era uma mulher interessante, que é a única mulher naquela época que era juíza, entendeu? Essa mulher, Débora, foi uma juíza no tempo antigo. E ela então julgava, e as pessoas vinham de longe para encontrar com ela, para poder ela julgar as causas, né, das pessoas. E aquela mulher era uma mulher abençoada. Ruth foi uma mulher constante. Essa mulher aqui, né, quando elas ficaram viúvas, né, ela foi, e aonde Ruth ia, a Ruth ia, ela também ia junto. Aqui fala de duas mulheres que chamou muita atenção aqui. Lá em Ruth, no capítulo 16, disse, porém, Ruth, não me incite, quer dizer, incita, para que eu deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que for, eu vou. Irei eu. Onde quer que passar, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A fidelidade e a devoção de Ruth, né, irmão? Chamou a atenção de muita gente, daquele povo daquela época, e foi uma mulher de exemplo. Não vou falar tudo sobre cada uma, porque o tempo não dá, né, irmão? Né? E aqui nós vemos também Abigail, né? Uma mulher capaz e apaziguadora, aquela mulher que gostava de fazer as pessoas não se contender. Essa mulher aqui, ela foi uma mulher de Nabal, né? Uma mulher abençoada, muito abençoada por Deus. Era uma mulher alegre, e até o significado dela, o motivo do significado dela era a mulher alegre. Olha que coisa maravilhosa, né? Era uma mulher alegre, que significa motivo de alegria, melhor isso. E no verso 18 lá de 1 Samuel 5, né? Fala que revela diplomacia, tanto e responsabilidade com o presente e a palavra humilde. Não era aquela mulher arrogante, né? Nós vemos que era uma mulher simples. Abigail foi uma mulher capaz, e era uma mulher que gostava da paz, apaziguar, né? Sumanita, né? Mulher hospitaleira. Essa a coisa pega, né? Hoje ser hospitaleiro é meio complicado, né, irmão? Um mundo tão complicado nós estamos vivendo hoje. Você não sabe quem pode aparecer na sua porta, né? Para você. Mas ela era uma mulher, né, hospitaleira. Ela hospedou um homem de Deus chamado Eliseu, né? Aqui, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangiu a comer pão. Daí também, às vezes que passava por lá, entravam para comer. Então, a Sumanita era uma mulher hospitaleira, e ela hospedou, fez um quartinho, botou uma cama, colocou uma mesinha, uma lâmpada ali, para que Eliseu pudesse, todas as vezes que passasse por ali, ele alimentava naquela casa e também dormia ali. Está vendo? Quem era Eliseu? Um homem de Deus, né? Mas naquele tempo, né, irmão, Deus parece que mostrava para a gente quem era realmente as pessoas, né? E isso é muito importante, né? A Sírio-Fenícia, né? A cananeia, né? Mulher de fé. Essa mulher aqui também era uma mulher abençoada, né? E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, né? E veio a resposta de Jesus para aquela mulher, que ele não podia, né, quem sabe, estar junto com aquela mulher, né, mas ela recebeu a bênção, essa mulher Sírio-Fenícia, né, ela que falou que que os cachorrinhos também comiam da migalha que caía da mesa do seu Senhor, né. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Aquela mulher Sírio-Fenícia, né. Maria Madalena também foi uma mulher transformada, né? Essa mulher aqui, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliu 7 demônios.
Olha que coisa interessante, né, irmão? Expeliu 7 demônios daquela mulher. E ela foi então uma mulher abençoada, porque ela acompanhou Jesus, e aonde Jesus andava ela gostava de estar junto, né, auxiliando, e certamente ali, né? Isabel, uma mulher humilde, né? E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem era Isabel? Era uma parente de quem? Maria. Né? Parente de Maria, né? Então Maria, né, irmão, aqui foi a mulher escolhida por Deus. Isabel, se não me engano, era sua prima, né? É isso, Paulo? Né? Prima, né? Então nós vemos aqui, Isabel sentiu a hora que ela estava grávida também, né? Foi uma bênção aqui o encontro de Maria. Essa mulher também, Maria, muita gente diz que os crentes não gostam de Maria, né? Muito pelo contrário. Nós não nos damos o que muitas denominações dá o direito dela ser uma mulher que faz milagre, não. Maria foi bem-aventurada, porque ela é a mãe de Jesus. Quem não gostar de Maria, não gosta de Jesus também, porque Maria foi uma mulher abençoada, né? Mas o anjo disse: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus, né? Maria não duvidou, como Zacarias, né? Só desejou saber como acontecera. Zacarias teve um problema sério com ele, né? Mas como estamos falando de mulher, não vamos falar de Zacarias agora, né? Maria, esta mulher escolhida por Deus, foi a mãe de Jesus. Eu creio que depois de Maria, aí nós podemos até dizer que veio Ana, né, também, né? A Ana, né, que foi abençoada. Marta, dona de casa, preocupada, né? Quando Lázaro estava doente, né? E Marta e Maria, né, disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus revelou para elas no momento ali uma coisa que elas não perceberam. Marta, eu sou a vida, né? Ele dizendo para ela que tudo que poderia, com certeza Jesus condoeu com aquela mulher ali. Mas depois, o que aconteceu? Ele foi lá na sepultura e fez com que Lázaro saísse para fora. Então, mais uma coisa me chamou a atenção aqui dessa mulher aqui, ó. Porque na verdade, ela estava Marta estava mais preocupada, né, com as coisas de Deus, né? Se não me engano é Marta, né? E Maria escolheu, ou melhor, Marta, dona de casa, Maria escolheu a melhor parte. Marta estava preocupada em arrumar a casa, certamente a casa estava mal arrumada, e disse: poxa, Jesus na minha casa, e essa casa mal arrumada, né? E Jesus não estava preocupado com as coisas terrenas, irmão. É uma coisa que você tem que pensar. Muitas vezes nós ficamos preocupados em fazer tanta coisa para mostrar às pessoas, e não é isso que Jesus quer que nós façamos. Jesus quer que nós ouvimos a sua palavra, e nós vemos aqui que a palavra diz que Maria, ela escolheu a melhor parte, né? Então, irmão, temos aqui também outra mulher interessante, né? Mulher sem nome. Sabia que a mulher do pastor é mulher sem nome? É a mulher do pastor. É a mulher do pastor. Dificilmente alguém diz: não, é a irmã Neuza, né? Mulher do pastor. Mas aqui não é o caso, não. Mas essa aqui foi uma mulher que, quando foi buscar água lá no poço de Jacó, encontrou-se com Jesus. E aquela mulher, ninguém sabe o nome dela. A Bíblia não relata o nome daquela mulher. Mas ela foi uma grande evangelista, sabia? Ela foi lá, conversou com Jesus, Jesus contou alguma coisa sobre a vida dela, e ela ficou encabulada, né? E falou: ah, esse só pode ser o mestre Jesus. Ela saiu correndo, foi na cidade e buscou um monte de gente para que Jesus pudesse falar, né, para aquelas pessoas sobre o evangelho. Olha que coisa maravilhosa essa mulher sem nome, né? E aqui diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Seria este porventura o Cristo? Uma observação aqui interessante. Assim como Cristo revelou àquela mulher o seu nome, e o pior,
ela era uma mulher samaritana. A única coisa que ele sabia é que ela era uma mulher samaritana, né? Nem da judia ela não era uma mulher samaritana. Ele não se podia comunicar com Jesus, porque o samaritano não se dava com o judeu, e Jesus era judeu, né? Dorca também, o que Dorca fazia? Era uma mulher costureira, né? Gostava de costurar, era uma mulher mais para o lado do comércio, né? Aqui diz que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorca. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Está vendo, irmão? Então aquela mulher era uma mulher costureira, mas também gostava de fazer as coisas e doar para as pessoas. É uma mulher que fazia muita caridade, né? Que na verdade o nome dela original é Tabita, mas, né, traduzido no original quer dizer Dorca. Lídia foi outra mulher comerciante, né? E também hospitaleira. Era uma mulher comerciante, também hospitaleira. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. No verso 15, ela convida Paulo para entrar em sua casa com insistência. Olha bem, insistiu para Paulo entrar na casa dela. É evidente que entrou naquela casa, ele comeu, certamente até, né, ficou ali alguns dias, quem sabe, né? E aqui a palavra, né, estou falando tudo resumido, para que você possa entender que cada mulher tinha uma forma diferente de agir. Você já notou? Nenhuma dessas mulheres que estão aqui, nem que estão nos assistindo pela internet, são iguais. Cada uma tem uma forma diferente de agir. Você notou aqui que cada uma tinha uma forma diferente de agir aqui? É interessante isso, né, irmão? Nós nunca vamos achar duas pessoas iguais. Olha o projeto de Deus para a humanidade, né, irmão? Cada pessoa tem um rosto diferente, tem olho, tem boca, tem nariz, tem tudo como todos os homens têm, todas as pessoas têm. Mas o seu modo de agir é diferente, sua natureza é diferente, o seu modo de tratar as pessoas é diferente, né? Mulheres, mas a sua característica aqui, que fala desta mulher aqui, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e os suscitou com pão e água. Quando nós vemos aqui essa mulher, Jezabel, essa mulher queria exterminar todos os profetas de Israel, mas acabou que ela não conseguiu, né, exterminar. Essa mulher era terrível, irmão. Essa mulher tinha uma forma de agir totalmente prostituta mesmo. Ela se trançava os seus cabelos e colocava muito enfeite nos cabelos e fazia muita coisa e levava as pessoas mais para o lado da prostituição no templo lá, e às vezes até tinha um lugar de reunião delas fazer essas coisas, né, que na verdade não agradava a Deus em nada, né? Nessa noite eu quero perguntar a você, até quem está aí nos assistindo pela internet, que tipo de mulher você é? Que tipo de esposa você é? Você é como Ana, como Agar, como Miriam, como Débora, como Ruth, ou Abigail, né? E Sumanita também, Esté, como mãe, a Maria, mãe de Jesus, né? Também Maria Madalena, e muitas outras aqui, né? Isabel, né? Que era uma mulher humilde. Que tipo de mulher será que você é? Isso você mesmo responde para você. Então, irmão, vamos procurar ser mulheres humildes, temente a Deus, né, para você valorizar aquilo que você, né, é. E com certeza, nesta noite, nós estamos aqui para que você possa realmente ser abençoada por Deus, né? Amém? Bom, nós estamos encerrando agora a nossa parte da palavra, né? E nós queremos dar oportunidade aqui às pessoas que querem, quem sabe, falar alguma coisa para a mamãe, né? Parece que a Aninha está querendo falar alguma coisa, né, Aninha?
Depois tem mais alguém depois que quer falar alguma coisa, vai ter oportunidade, né? Amém? Então nós vamos ouvir a irmã Aninha fazer uma declaração abençoada aqui para os seus pais, né? Para sua mamãe. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler um texto que eu escrevi para minha mãe e para todas as outras mães também que estão aqui e que estão nos assistindo. No dicionário deram a seguinte definição para a palavra mãe: substantivo feminino, fonte de origem, significado a mais, alta expressão de aconchego, porto seguro, amor incondicional, capacidade de gerar e conduzir. Mas para mim, a mesma palavra dispensa definições, a palavra dispensa significados escritos, porque se fosse dar um significado à palavra mãe, iria muito além do amor. Queria ao menos conseguir expressar um pouco do que sinto por esse ser que me conduziu à vida, esse ser que Deus escolheu para que eu pudesse chamar de mãe. Só agradeço a Deus por ter-te como minha mãe, esse exemplo de mulher em minha vida, mulher dedicada, maravilhosa, fonte de amor. Tenho certeza de que Deus te colocou em minha vida para ser um instrumento e me ensinar o caminho pelo qual devo andar. E sabe, mãe, esse foi o maior presente que eu ganhei da vida. Me aguardou por 9 meses dentro do seu ventre, e mesmo sem me conhecer, sem me tocar, sem me sentir ou me ouvir, já me amou. Mulher guerreira, te levarei sempre comigo. Mãe, tudo isso não é nem um pouquinho de tudo que representa em minha vida, porque és inexplicável, está além do entendimento humano. E te agradecer por tudo é muito pouco, mas é o que me resta. Te agradeço. Você é uma pérola em minha vida, a pérola mais inestimável de valor. E não se esqueça que hoje é apenas uma data que me faz lembrar a torrente de favores e emoções e de amor que você é. Te amo muito e um feliz Dia das Mães. Amém? Tem mais alguém que quer fazer uma declaração para a mamãe? Não? Então, irmã Neuza, em nome da igreja, né? A irmã Neuza está aqui lendo alguma coisa importante. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. O salmista Davi diz que aqui é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fico feliz de ver as mães aí ao lado de seus filhos, e eu também fico muito feliz de ver o meu filho aqui ministrando ao Senhor. Feliz de ver também a Nayara com seu filhinho ali no colo, e ela será recompensada, porque Deus honra essa atitude bonita de você, Nayara, de carregar o seu filho à casa do Senhor. Um dia, o pastor, pai do irmão Figueiredo, relatou algo que eu nunca me esqueci, tem uns 35 anos. Ele falou o seguinte, que é melhor a gente trazer nossos filhos, ainda que eles façam barulho aqui na igreja, incomodem, do que mais tarde nós ver canhões fazendo barulho lá fora. E é melhor nós trazer os nossos filhos, ainda que dormindo aqui, no berçário, do que mais tarde nós vê-los dormindo de trás das grades. Eu nunca me esqueci e eu gosto de compartilhar isso com todas as mãezinhas. Também quero compartilhar um texto com vocês aqui presente e com os nossos internautas. Carta de uma criança que não nasceu. Ontem foi meu aniversário e eu iria completar um mês de vida. Pensei que você, mamãe, fosse dar-me uma festinha, como todas as mães fazem quando descobrem que estão grávidas. Pensei que você fosse dar no papai o beijo que eu gostaria de dar em você. Porém, a festinha não foi tão alegre como eu esperava. De fato, você foi à farmácia, comprou um presente. Pena que este presente tenha causado a minha morte. E você não chorou nem um pouquinho. Por quê, mamãe? Porque logo no meu aniversário, eu sabia que por alguns meses eu iria estragar a sua elegância. Porém, eu havia prometido a mim mesma que ficaria apertadinho para não lhe prejudicar. Eu deixaria para crescer depois que nascesse para o mundo.
Eu sabia que em seu ventre a escuridão seria grande. Entretanto, mais tarde, eu iria lhe contar a felicidade em tê-la como minha mamãe. Olha, eu iria conversar com você quando estivesse triste, fazendo tudo para ver a alegria brotar novamente em seus lábios, como aquele sorriso que às vezes só você sabe dar. Faria tudo para que essa alegria durasse. Sabe, planejei tanta coisa, queria crescer bastante e depois de jovem lutaria com todas as forças para que a guerra acabasse, para que renascesse a paz no mundo. Eu queria tanto nascer, mamãe, queria crescer para que o perfume da minha existência e de muitas rosas que eu iria ajudar a nascer embriagassem homens e mulheres e os deixassem incapazes de fabricar máquinas que matam uns aos outros. Sim, eu queria muita coisa e você não sentiu, você me assassinou. Engraçado. Pensei que os pais amassem seus filhos a ponto de dar a própria vida por eles. Contudo, você não me deixou viver a vida que eu mal começava. Olha, este era o meu plano quando eu estava em seu ventre. Hoje eu não posso planejar nada, pois faço parte dos muitos que nunca cheiraram o perfume das rosas e nem sentir o sabor da vida. Espero que você, mamãe, tenha se arrependido para que isso não aconteça com meus irmãozinhos que estão para vir ao mundo. Eu lhe perdoo apesar de tudo, e se de tudo fica um pouco, espero que tenha ficado um pouco de mim em você. Queridos, eu vi ontem um cantor expressar o seguinte, que nós mães somos um pedaço de Deus para ajudá-los. Eu falei, grande é a nossa responsabilidade de ajudadoras, né? De protetoras, de pacificadoras. E eu fico pensando, mães que têm muitos filhos, eu que tenho só 2, às vezes eu fico pacificando uma coisa e outra para que a guerra não aconteça. Mas graças a Deus, porque eu tenho 2 filhos, que é uma bênção para a nossa vida, é uma bênção para a igreja. Eu fico feliz pelos meus 2 filhos. E eu tenho certeza que a Mônica está muito feliz também de estar nesta noite cultuando ao Senhor com os seus filhos. E quero dizer, Caleb, que a melhor festa do seu aniversário é esta, aonde você está na presença do Senhor, aonde você é um jovem mais que bem-aventurado. E que Deus possa conceder muitos anos de vida para você e muita vida aos seus anos. E que você seja próspero em tudo que você colocar as mãos para fazer. Que os teus passos sejam bem ordenados na presença do Senhor. Eu agradeço também de ver a alegria da Nayara com essa criança que ela deixou vir ao mundo, que tem sido motivo de muita alegria para ela, para os pais, para nós. Quando essa criança está aqui, o culto se torna um pouco mais alegre. Amém? Eu quero dizer para as irmãs que nós preparamos algo simbólico para vocês. É tão simples, mas eu tenho certeza que uma mãe, se viesse aqui e não levasse essa lembrancinha, ficaria triste. Então, nesse momento, eu quero chamar aqui o Caleb, a Aninha e o Paulinho. São 4 mães, né? Ela está com o filhinho dormindo. Vem você, Tiago. O Tiago. Vocês pegam uma lembrancinha daquela, a Aninha vai presentear a mamãe dela, o Caleb vai presentear a Núbia, o Tiago vai presentear a Nayara, e quem vai me presentear? O Luciano, o Paulo? Pode vir, irmãs, receber o presente. Tiago, Eu quero dizer também, irmãos, que além dessa lembrancinha, o pastor preparou um outro presente ali para ser lançado sorte.
E como eu gosto de dizer, é você, então nesta noite tem 3 papéis aqui. Eu não vou participar não, porque tem 3 irmãs, e eu imaginava que viria mais irmãs essa noite, né? Mas eu agradeço por vocês terem vindo. Então, o papel que no verso tiver escrito, o presente é seu, essa mãe vai ganhar mais um presente ali. Então, eu gostaria que o Tiago pegasse um... não, é o seguinte... Isso. Pega o seu... A Mônica pega. Se tiver escrito é seu o presente, é seu. Pode abrir. Quem ganhou? A Mônica ganhou o presente. E eu gostaria que ela abrisse esse presente. Vamos ver. Será o que é, hein? Um bolo. É um bolo? Bonito, né? A gente gostaria de presentear cada um de vocês, mas um dia a gente faz isso. Amém? Então, que Deus possa abençoar. E eu gostaria que vocês entregassem, então. Amém. É cantar um parabéns para vocês, né? Amém, ficam todos aqui na frente, Caleb. Vem cá também, irmão, vem cá, vamos como diz, sair aí na internet, né? Nós queremos também parabenizar todos os irmãos que estão lá na internet, as irmãs, né? Hoje é o Dia das Mães, e que muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, e nós sabemos que muitas pessoas têm nos acompanhado pela internet, né? Isso é maravilhoso, amém? Quer falar alguma coisa? Quero dizer ao casal irmã Rita e irmão José que nós estamos com saudade e a gente manda um abraço para vocês. E o seu presente, irmã Rita, te espera. Te espera. O povo está sendo abençoado lá na internet também, né? Pois é, então vamos cantar parabéns? Cadê o instrumentista? Amém? Vamos cantar parabéns pelo Caleb, Deus abençoe, né? O Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoa e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva Jesus, viva nossos irmãos, viva o Caleb também, né? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, né? E fazer a oração pastoral, né? A bênção pastoral. Pai querido, neste momento nós queremos abençoar nossas irmãs, nossos irmãos que estão aqui, estão também através da internet, ó Deus, vai de encontro a cada um das suas necessidades, ó Pai, muito obrigado por esses irmãos que têm nos acompanhado aí, ó Deus, Senhor, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, cobre-nos com teu manto santo, vai nos abençoando, dando a vitória, Pai, vai nos alcançando com a tua bênção, e nós agradecemos também pelas vitórias alcançadas, Pai. Nesse dia, o Dia das Mães, seja abençoadíssimo pelo Senhor, assim como Deus abençoou Ana, abençoou outras irmãs, que abençoa também essas aqui, e aquelas que estão nos assistindo agora pela internet, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de vós. Todos digam amém, amém.